No dia do meu casamento, meu filho e minha nora zombaram do meu marido na frente de 400 convidados. Eles disseram: "Esse não é um padrasto, esse é um lixo." Toda a família da minha nora riu. Eu me levantei e expulsei todos da festa. Meu marido olhou para mim e disse: "Querida, eu sou bilionário. Minha vida mudou para sempre." No dia do meu casamento, meu filho e minha nora zombaram do meu marido na frente de 400 convidados. Disseram que ele não era um bom padrasto. Disseram que ele era um lixo. Toda a família da minha nora riu alto, enquanto eu sentia o mundo desabar sob meus pés. Levantei-me, tremendo de raiva, e expulsei todos da festa. Foi então que meu marido olhou para mim com uma calma que eu nunca tinha visto antes, e disse algo que mudou minha vida para sempre. "Querida, eu sou bilionário, mas deixe-me contar como cheguei a esse momento. Porque o que aconteceu em seguida foi algo que nenhum deles jamais imaginou. Tudo começou 3 horas antes, quando eu, Bárbara, aos 61 anos, estava no salão de eventos mais lindo que já tinha visto. 400 convidados ocupavam todas as cadeiras estofadas em veludo cor marfim. As mesas reluziam com toalhas de seda creme e arranjos de flores brancas e douradas, que pareciam ter saído diretamente das páginas de uma revista de noivas. Eu havia contratado os melhores músicos, o melhor serviço de buffet, tudo pago, com as economias de uma vida inteira. Eu queria que aquele dia fosse perfeito, porque depois de 15 anos de viuvez, de solidão, de noites chorando em silêncio, eu finalmente havia encontrado o amor novamente. Robert estava ao meu lado no altar, em seu terno cinza discreto, porém impecável, seus cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, suas mãos calejadas por anos de trabalho honesto. Ele não era rico, não tinha um carro luxuoso, morava em um pequeno apartamento em um bairro simples. Mas quando ele olhou para mim, eu me sentia a mulher mais valiosa do universo. Isso era a única coisa que importava para mim. Então ouvi a primeira risada alta, zombeteira, venenosa. Veio da terceira fila, exatamente onde meu filho Jason estava sentado ao lado de sua esposa, Tiffany. Ele tinha 38 anos. Vestia um terno italiano que custava mais de $3.000. Usava um Rolex no pulso. E sempre deixou claro para mim que dinheiro era a coisa mais importante da vida. Tiffany era a pior. Aquela mulher de 35 anos, com seu vestido vermelho sangue um número menor, as unhas compridas pintadas de preto, sua atitude de superioridade, ela transformou minha vida num inferno. Desde o dia em que se casou com meu filho. Ela vinha de uma família que se achava da alta sociedade. Embora todos soubéssemos que o pai dela tinha feito fortuna com negócios escusos. "Olha só isso." Ouvi Tiffany sussurrar para a mãe alto o suficiente para eu ouvir. "A velha vai casar com um mendigo." A mãe dela, uma mulher corpulenta com muitas bijuterias penduradas no pescoço, riu, cobrindo a boca com a mão. Pobre Bárbara. Na idade dela, não tem nada melhor. Senti minhas bochechas queimarem, mas mantive o olhar fixo no ministro. Robert apertou minha mão suavemente, como se quisesse me dizer que tudo ficaria bem. Mas as coisas estavam apenas começando. O ministro prosseguiu com a cerimônia, falando sobre amor, respeito e a sagrada união do matrimônio. Tentei me concentrar em suas palavras, neste momento com o qual eu sonhava há meses, mas o riso abafado e os comentários cruéis continuavam vindo de onde minha própria família estava sentada. "Você viu os sapatos dele?" sussurrou uma das primas de Tiffany. "Parecem que foram comprados em uma feira de antiguidades." "E esse terno?" acrescentou outro. "Meu jardineiro se veste melhor." Toda a família de Tiffany estava rindo baixinho, discretamente, como hienas esperando o momento perfeito para atacar. Senti meu coração se despedaçando, mas Robert permaneceu sereno, digno, como se nada daquilo o afetasse. Isso me deu forças para continuar. Chegou o momento dos votos. Quando Robert começou a falar, sua voz era firme e repleta de emoção genuína. "Bárbara, desde o dia em que te conheci, eu soube que você era a mulher com quem eu queria passar o resto da minha vida. Não tenho riquezas materiais para te oferecer, mas te dou meu coração inteiro, minha lealdade eterna e a promessa de te fazer feliz todos os dias que me restam." Algumas pessoas na plateia suspiraram, emocionadas. Eu fiquei com lágrimas nos olhos, e então ouvi Jason soltar uma risada sarcástica alta e clara, que ecoou por todo o salão. "Isso é patético."
disse meu filho em voz alta, sem qualquer constrangimento. Ele se levantou, taça de champanhe na mão, cambaleando levemente. Estava bebendo, desde antes da cerimônia. Sério, mãe? Esse é o homem que você escolheu? Esse velho miserável? O salão ficou em absoluto silêncio. 400 pessoas prenderam a respiração. O ministro parou de falar e olhou para mim com preocupação. Robert apertou minha mão com mais força, mas sua expressão permaneceu calma, quase compassiva. Jason, por favor. Tentei dizer, mas minha voz saiu embargada, humilhada. Não, mãe. Alguém precisa dizer a verdade aqui. Jason caminhou em direção ao corredor central, gesticulando dramaticamente. Você trabalhou a vida inteira. Você se sacrificou por mim. Seu pai lhe deixou uma bela herança. E é isso que você faz com ela? Casa com uma Zé. Ninguém que provavelmente só quer seu dinheiro. Tiffany também se levantou, com um sorriso malicioso nos lábios. Jason tem razão, Bárbara. Esse não é um padrasto. É lixo que você pegou na rua. Toda a família dela caiu na gargalhada: a mãe, o pai, os tios, os primos, todos rindo, apontando, pegando seus celulares para registrar o momento. Era como se estivessem em um circo e nós fôssemos os palhaços. Então algo dentro de mim se quebrou. Não era tristeza. Era fúria, uma raiva ardente que me percorria da cabeça aos pés. Soltei a mão de Robert e caminhei diretamente em direção ao meu filho. Sabe de uma coisa, Jason? Minha voz soava diferente, mais forte, mais firme do que eu a ouvia há anos. Você tem razão em alguma coisa. Alguém precisa dizer a verdade aqui. O silêncio naquele salão era tão denso que podia ser cortado com uma faca. 400 pessoas me observavam com os olhos arregalados, esperando para ver o que a pobre e humilhada Bárbara faria. Meu filho Jason tinha aquele sorriso arrogante no rosto. O mesmo sorriso que usava desde criança, quando achava que tinha vencido uma discussão. Tiffany estava ao lado dele, de braços cruzados, com aquela expressão de superioridade que eu tanto detestava. Toda a família dela ria baixinho, curtindo o espetáculo como se fosse a coisa mais divertida que tinham visto em anos. A verdade, repeti, sentindo cada palavra sair da minha boca com um peso que nunca havia sentido antes, é que passei 35 anos da minha vida casada com seu pai. 35 anos em que trabalhei 12 horas por dia, limpando casas de outras pessoas, para que você pudesse frequentar a melhor escola particular. 35 anos em que me esforcei ao máximo, destruí minhas mãos, sacrifiquei minha saúde e minha juventude para lhe dar tudo o que você precisava. Jason piscou. Por um segundo, vi um lampejo de desconforto em seus olhos, mas ele o disfarçou rapidamente dando outro gole de champanhe. Seu pai era um bom homem. Continuei, sentindo lágrimas começarem a se acumular em meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair. Mas quando ele morreu há 15 anos, me deixou sozinha, completamente sozinha. Você sabe quantas vezes eu fui à sua casa pedindo para passar um tempo comigo? Quantas vezes eu te liguei chorando porque a solidão estava me matando? Mãe, não faça drama, disse Jason. Mas sua voz agora soava menos segura. Drama? Eu ri, mas foi uma risada amarga, cheia de dor. Drama é ficar sozinha todo Natal porque você estava ocupada demais com a família da Tiffany. Drama é passar meus aniversários de 65 anos completamente sozinha porque você nem sequer se dignou a me mandar uma mensagem. Algumas pessoas na plateia começaram a murmurar. Eu pude ver olhares de desaprovação direcionados ao meu filho, mas Tiffany não ia ficar calada. Ah, por favor. Ela cuspiu as palavras, dando um passo à frente, seus saltos clicando contra o piso de mármore. Sempre a vítima, não é, Bárbara? Sempre reclamando. Sempre precisando de atenção. Sabe de uma coisa? O Jason tem a própria vida. Ele não pode ficar cuidando de você como se você fosse uma criança. Cuidando de mim, sussurrei, sentindo algo dentro de mim começar a se quebrar. Eu não pedi para ele cuidar de mim. Eu só pedi um pouco de amor, um pouco de respeito, um pouco do carinho que lhe dei a vida toda. Robert ainda estava de pé junto ao altar, observando a cena, com uma expressão serena, mas atenta. Ele não interveio, não me interrompeu, simplesmente ficou ali, dando-me espaço para dizer o que eu havia guardado por tantos anos. E então minha voz tremeu, mas permaneceu firme.
Agora que finalmente encontrei alguém que me faz sentir viva novamente. Alguém que me trata com dignidade e respeito. Você vem para destruir tudo. Você vem, meu próprio filho, para me humilhar na frente de todos. Porque aquele homem é um interesseiro, gritou Jason, apontando para Robert com desprezo. Olha para ele. Olha bem. Ele se veste como um mendigo. Mora num apartamento caindo aos pedaços. Provavelmente nem tem conta bancária. E eu deveria ficar feliz que minha mãe vai se casar com um desses. A família de Tiffany aplaudiu e gritou em apoio. Exatamente, gritou o pai de Tiffany. Um homem gordo com um bigode ceboso que sempre cheirava a charutos baratos. Aquele velho miserável só quer o dinheiro da sua mãe. É óbvio. Você deveria ser grata por Jason se preocupar com você, acrescentou a mãe de Tiffany, agitando ostensivamente suas várias pulseiras de ouro. Ele só está protegendo seu patrimônio. Meus bens? As palavras saíram da minha boca como veneno. Desde quando você se importa com meus bens, Jason? Desde quando você se importa com algo que não seja para seu próprio benefício? Isso não é justo, protestou ele. Mas seu rosto estava ficando vermelho. Não é justo? Respirei fundo, e a verdade jorrou como fogo. Deixe-me dizer o que não é justo. Não é justo que quando precisei de $15.000 para uma cirurgia há 3 anos, você tenha me dito que não tinha dinheiro. Mas 2 semanas depois comprou esse Rolex que está usando. Não é justo que quando pedi 5.000 emprestados para consertar minha casa, você tenha me feito assinar um documento com juros como se eu fosse uma estranha. Não é justo que, toda vez que pedi ajuda, você me tratou como um estorvo, como se eu fosse um fardo. Os murmúrios na plateia aumentaram. Eu podia ver pessoas assentindo com a cabeça, outras olhando para Jason com olhares críticos. Meus amigos, os poucos que eu havia convidado, estavam com lágrimas nos olhos. Susan, minha melhor amiga há 30 anos, chorava abertamente. Mas Tiffany não tinha terminado. Aquela mulher nunca sabia a hora de calar a boca. Sabe o que realmente está acontecendo aqui, Bárbara? Disse ela, caminhando em minha direção com aquela atitude de superioridade que me fazia ferver de raiva. Você está desesperada. Você é velha. Você está sozinha. E agarrou o primeiro homem que lhe deu atenção. É patético. É vergonhoso. E, francamente, toda a minha família está aqui como testemunha da pior decisão que você já tomou na vida. Toda a minha família aplaudiu efusivamente. Primos, tios, até os amigos que eles trouxeram, todos rindo, todos zombando, alguns filmando com seus celulares, registrando cada segundo da minha humilhação para compartilhar depois nas redes sociais. Eu já consegui imaginar os títulos. Velha louca casa com mendigo. O casamento mais patético do ano. Algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não era tristeza, não era dor. Foi determinação, uma força que eu não sabia que tinha. Virei-me e caminhei em direção a Robert, que ainda estava de pé junto ao altar com aquela calma inexplicável. Peguei em sua mão e olhei-o nos olhos. Tem certeza de que quer se casar comigo? Perguntei baixinho. Porque minha família é um desastre. E claramente, eles não merecem estar aqui. Robert sorriu. Era um sorriso discreto, mas havia algo nele, algo que eu não conseguia decifrar. Bárbara, meu amor, nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida. E você tem razão. Há pessoas aqui que não merecem presenciar este momento. Voltei-me para os 400 convidados. A maioria era gente boa, verdadeiros amigos, colegas de trabalho, vizinhos que me apreciavam. Mas havia um grupo específico que transformou o dia mais importante da minha vida em um pesadelo. Jason, eu disse, e minha voz ecoou pelo salão com uma autoridade que eu nunca havia usado com meu filho. Você, Tiffany, e toda a família dela. Fora. Saiam do meu casamento, saiam da minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jason olhou para mim como se eu tivesse lhe dado um tapa. O quê? Gaguejou. Mãe, você não pode estar falando sério. Nunca estive tão sério em toda a minha vida. Quero que você vá embora agora. Tiffany soltou uma gargalhada histérica. Você está nos expulsando? Nós? Sua própria família? Minha família não, respondi friamente. Você e seus parasitas, sim. Vocês têm 5 minutos para sair deste salão, ou chamarei a segurança. Jason olhou para mim, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Seu rosto passou de choque a indignação em segundos.
Você está me expulsando do seu casamento? Eu, seu único filho? Sim, respondi sem hesitar. Estou expulsando você, sua esposa e toda aquela família de víboras que você trouxe consigo. Tiffany deu um passo à frente, apontando o dedo indicador para mim de forma ameaçadora. Suas unhas pretas pareciam garras, prontas para atacar. Você não pode fazer isso, sua velha estúpida. Você não tem esse direito. Eu tenho todo o direito do mundo. Este é o meu casamento. Paguei cada centavo por este evento. Aluguei este local. Contratei a comida. Contratei os músicos. E tenho todo o direito de decidir quem fica e quem vai embora. E vocês com certeza vão embora. O pai de Tiffany levantou-se da cadeira, com a barriga saliente por cima do cinto. Quem você pensa que é para falar assim conosco? Minha família tem influência nesta cidade. Podemos arruinar você. Então me arruine, eu disse, sentindo uma coragem que eu não sabia que existia dentro de mim. Você já arruinou o dia mais importante da minha vida. O que mais você pode fazer comigo? A mãe de Tiffany também se levantou, fazendo tilintar escandalosamente todas as suas pulseiras de ouro. Isso é um insulto. Uma total falta de respeito. Viemos até aqui para apoiar esse casamento ridículo? E é assim que vocês nos retribuem? Apoiam? Dei uma risada amarga. Você chama zombar do meu marido de apoio? Chamá-lo de lixo? Humilhá-lo na frente de todos? Isso não é apoio. Isso é pura crueldade. Um dos primos de Tiffany, um rapaz jovem com gel demais no cabelo, gritou da mesa. Seu marido é um lixo. Todos nós sabemos disso. É só olhar para ele. Parece um mendigo que você pegou na rua. Vários membros da família dele riram e aplaudiram. Eles estavam gostando disso. Estavam mesmo gostando de me humilhar no meu dia especial. Robert finalmente falou. Sua voz era calma, quase gentil, mas havia um tom de firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. Jovem, você não me conhece. Você não sabe nada sobre mim. E mesmo assim acha que tem o direito de me insultar. O que isso diz sobre você? O primo calou-se imediatamente, como se algo na voz de Robert o tivesse desarmado. Mas Jason não ia desistir tão facilmente. Ele caminhou até mim, com o hálito cheirando a álcool e o rosto vermelho de fúria. Mãe, se você nos expulsar agora, se você fizer isso, você nunca mais vai me ver. Você nunca mais vai ver seus netos. Eu juro por Deus. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Meus netos Mason, de 6 anos, e Harper, de 4, eu os amava com todo o meu coração. A ideia de nunca mais vê-los era devastadora. Mas aí eu olhei para Robert. Olhei para esse homem que me tratou com mais respeito e dignidade em 6 meses de namoro do que meu próprio filho nos últimos 15 anos. E eu sabia que tinha que escolher. Pela primeira vez na vida, tive que escolher a minha própria felicidade. Se essa é a sua decisão, Jason, eu disse. E minha voz falhou um pouco, mas não parei. Que assim seja. Não vou mais deixar você me manipular. Não vou permitir que você me use como seu banco pessoal enquanto me trata como lixo, quando não precisa de mim. Você é egoísta? Gritou Tiffany. Uma velha egoísta que escolhe um estranho em vez da própria família. Ele não é um estranho, respondi calmamente. Ele é o homem que eu amo. E se vocês não conseguem respeitar isso, então não tem lugar na minha vida. Jason olhou para mim com tanto ódio que quase me encolhi. Você vai se arrepender disso. Quando aquele velho roubar tudo que você tem. Quando ele te deixar na rua sem nada. Não venha chorar na minha porta pedindo ajuda. Não se preocupe, eu disse, sentindo as lágrimas finalmente começarem a rolar pelo meu rosto. Eu não vou. A atmosfera no salão era de absoluta tensão. Os outros convidados observavam com uma mistura de horror e fascínio. Alguns dos meus amigos pareciam querer intervir, mas permaneceram imóveis, sem saber o que fazer. Susan, minha melhor amiga, finalmente se levantou. Ela tinha 63 anos, cabelos brancos curtos e uma personalidade forte que eu sempre admirei. Jason, Tiffany, se vocês tiverem um mínimo de decência, vão embora agora mesmo e deixem a Bárbara em paz. O que vocês estão fazendo é cruel e imperdoável. Cala a boca, sua velha intrometida, retrucou Tiffany. Esse não é o seu problema. É problema meu ver minha melhor amiga sendo maltratada pela própria família, respondeu Susan com firmeza. E sinceramente, depois de ver como você se comporta, entendo perfeitamente por que Bárbara prefere se casar com Robert.
Ele tem mais classe no dedinho do que todos vocês juntos. Isso enfureceu ainda mais a família de Tiffany. Eles começaram a gritar todos ao mesmo tempo, criando um caos absoluto. Insultos voaram pelo ar. Algumas pessoas começaram a se levantar de seus assentos. O salão, que meia hora antes era um lugar de elegância e celebração, agora parecia um campo de batalha. Chega! Gritei com toda a força dos meus pulmões. Minha voz ecoou pelo espaço, silenciando a todos instantaneamente. Vou chamar a segurança agora mesmo, se você não sair voluntariamente. Fiz um sinal para o gerente do local, um homem alto e profissional que observava tudo da entrada. Ele assentiu com a cabeça e começou a caminhar em nossa direção acompanhado por 2 seguranças. Não precisamos ser expulsos, disse Jason com desdém. Estamos saindo por vontade própria. Este lugar fede mesmo. E então ele apontou o dedo para mim. E você? Você me dá nojo. Espero que esteja feliz com sua decisão, porque você nunca mais terá sua família. Uma família de verdade não te trata assim. Respondi. Senti Robert se aproximar de mim e pegar minha mão, me dando força. Tiffany pegou sua bolsa de grife, a mesma que eu a ajudei a comprar no ano passado, quando ela me pediu emprestado $3.000. Ela nunca me devolveu o dinheiro. Vamos embora daqui. Esse casamento é uma piada de mau gosto. Um a um, todos os membros da família de Tiffany começaram a se levantar. Eram cerca de 20. Juntaram seus pertences com movimentos exagerados, fazendo o máximo de barulho possível, garantindo que sua saída fosse tão dramática quanto seu comportamento durante toda a cerimônia. Isso não vai continuar assim, gritou o pai de Tiffany, enquanto caminhava em direção à saída. Todos nesta cidade vão saber que tipo de mulher você é. Deixe-o saber. Eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Não me importo mais com o que eles pensam. Enquanto o grupo de pessoas tóxicas deixava o salão, algumas empurrando cadeiras e atirando guardanapos no chão, como um último ato de rebeldia, o restante dos convidados permaneceu em absoluto silêncio, prendendo a respiração, aguardando para ver o que aconteceria a seguir. Jason foi o último a sair. Ele parou na porta, olhou para mim uma última vez e disse: Adeus, mãe. Espero que sua nova vida com aquele perdedor vale a pena perder seu único filho. Então ele foi embora. A porta se fechou atrás dele, com um som final que ressoou em meu coração como uma batida definitiva. Fiquei ali parada no meio do corredor, tremendo. Eu acabara de expulsar meu filho do meu casamento. Eu potencialmente havia rompido meu relacionamento com ele para sempre. Eu acabara de perder o contato com meus netos, as únicas criaturas inocentes em toda essa situação horrível. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Minha maquiagem estava arruinada. Meu vestido cor de champanhe estava manchado de lágrimas. O dia mais feliz da minha vida havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. Então, senti os braços de Robert ao meu redor. Ele me abraçou com tanta ternura, com tanta força, que por um instante senti que tudo ficaria bem. Me desculpe, meu bem, sussurrei contra o peito dele. Eu estraguei tudo. Estraguei nosso casamento. Você não estragou nada, disse ele suavemente, acariciando meu cabelo. Você fez a coisa certa, a coisa corajosa. E eu estou muito orgulhoso de você. Ficamos assim por um instante, abraçados em meio ao caos que eles haviam deixado para trás. Então os outros convidados começaram a aplaudir lentamente a princípio. Primeiro Susan, depois outros amigos, até que todo o salão estava aplaudindo. Não foram aplausos de comemoração, foram aplausos de apoio, de solidariedade. Robert se afastou delicadamente de mim e pegou minhas mãos. Ele olhou nos meus olhos com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Bárbara, meu amor, há algo que preciso te contar. O que é isso? Perguntei, enxugando as lágrimas. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo importante. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Meu coração parou por um segundo. O que isso significava? Depois de tudo que tinha acabado de acontecer, ele também tinha um segredo? Robert, o que você está dizendo? Minha voz tremia. Ele sorriu, mas era um sorriso estranho, triste e feliz ao mesmo tempo. Querida, eu sou bilionário. Encarei-o como se ele tivesse falado em outra língua. As palavras saíram de sua boca, chegaram aos meus ouvidos,
mas meu cérebro se recusou a processá-las. O que você diz? Eu sou bilionário, Bárbara, repetiu Robert com absoluta calma. Tenho mais de 2 bilhões de dólares em ativos, propriedades em 12 países, empresas, investimentos. Tudo. Senti minhas pernas começarem a ceder. Susan correu em minha direção e me segurou pelo braço. Bárbara, respire. Respire, amiga. Mas eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Tudo o que tinha acontecido na última hora, a humilhação, a dor, expulsar meu próprio filho, e agora isso, não entendo. Sussurrei. Não entendo nada. Você mora num apartamento pequeno. Você dirige um carro velho. Suas roupas. Foi tudo uma escolha consciente, disse Robert, com uma voz tão suave que me fez querer chorar de novo. Depois que minha primeira esposa morreu, há 8 anos depois de ver como todos ao meu redor só queriam meu dinheiro, decidi viver de forma simples. Eu queria encontrar alguém que me amasse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. O salão estava em completo silêncio. Todos escutavam cada palavra com absoluta atenção. Era mais dramático do que qualquer novela que já tivessem visto. É por isso que você usa essas roupas. Sussurrei, começando a entender. É por isso que você mora nesse lugar. É por isso que você nunca me deixava pagar quando saíamos. Exatamente, disse ele, assentindo com a cabeça. E encontrei exatamente o que procurava. Encontrei você, Bárbara. Uma mulher genuína, de bom coração, que me tratou com respeito e carinho mesmo, quando achava que eu não tinha nada a oferecer além do meu amor. As lágrimas voltaram aos meus olhos, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de dor ou humilhação. Eram lágrimas de algo que eu ainda não conseguia nomear. Por que me contar isso agora? Perguntei. Por que aqui? Depois de tudo isso? Robert olhou para a porta, por onde Jason e Tiffany haviam saído minutos antes. Porque eu queria que você visse quem eles realmente são. Queria que você visse o verdadeiro caráter deles quando pensavam que eu não era ninguém. E queria que você tirasse suas próprias conclusões sobre eles antes de saber a verdade sobre mim. Meu Deus! Sussurrei, levando as mãos ao rosto. Meu filho, acabou de insultar e humilhar um bilionário. Seu filho acabou de insultar e humilhar o homem que você ama, corrigiu Robert gentilmente. O dinheiro não deveria mudar isso. Ele estava certo. Ele estava absolutamente certo. Mas minha mente não parava de girar, tentando processar essa informação impossível. 2 bilhões? Sussurrei. Como? De onde? Robert sorriu. E pela primeira vez vi um lampejo de orgulho em seus olhos. Comecei do zero. Assim como você. Trabalhei na construção civil por 20 anos. Economizei cada centavo. Investi em imóveis quando ninguém mais investia. Comprei propriedades que todos diziam não valer nada. Construí um império tijolo por tijolo. Seu olhar suavizou enquanto ele continuava. Mas quando minha esposa, minha amada Letícia, morreu de câncer, todo aquele dinheiro não significou nada. Eu não pude salvá-la, não pude fazê-la ficar comigo nem mais um dia. Sua voz embargou no final, e vi dor genuína em seus olhos. Aquele homem havia sofrido. Ele havia amado e perdido, assim como eu. Depois da morte dela, continuou ele, todos ao meu redor mudaram. Meus amigos só me ligavam quando precisavam de dinheiro. As mulheres que me procuravam só viam cifrões. Meus próprios sogros tentaram me processar pela herança. Percebi que o dinheiro havia envenenado todos os meus relacionamentos. Então decidi desaparecer do mapa. Mantive meus negócios, mas mudei meu estilo de vida completamente. Susan permaneceu ao meu lado, ainda segurando meu braço. Mas até ela ficou boquiaberta ao ouvir a história dele. Conhecer você, Bárbara, disse Robert, segurando minhas mãos nas suas. Foi como viver de novo. Você me tratou com dignidade. Você me ouviu quando eu falei. Você riu das minhas piadas ruins. Você cozinhou sua comida caseira para mim. Você me convidou para sua casa, sem se importar que minhas roupas fossem velhas ou que meu carro estivesse enferrujado. Você me amou por quem eu sou. Eu não sei o que dizer. Gaguejei. Meu mundo tinha virado de cabeça para baixo em menos de 2 horas. Você não precisa dizer nada agora, disse ele, acariciando meu rosto com ternura. Eu sei que é muita informação. Eu sei que é avassalador. Mas eu queria que você soubesse.
Eu queria que você soubesse que tomou a decisão certa, que defender o nosso amor, defender o nosso relacionamento valeu a pena. De repente, tudo começou a se encaixar na minha mente como peças de um quebra-cabeça. Os pequenos detalhes que eu havia notado, mas nunca questionado. O jeito como Robert sempre parecia tão seguro de si, a maneira como ele falava de negócios com profundo conhecimento. As vezes em que ele mencionou casualmente suas viagens pelo mundo, sua formação, seu vocabulário, seu jeito de se portar, agora tudo fazia sentido. Mas alguém sabia? Perguntei. Alguém sabia a verdade sobre você? Meu advogado, Charles, respondeu Robert. Ele está aqui hoje, na fila 12. Ele tem cuidado dos meus assuntos nos últimos 8 anos. Eu pedi a ele que viesse ao nosso casamento como testemunha. Olhei para a fila 12 e vi um homem distinto, de cerca de 50 anos, vestido com um terno claramente caro, acenando com a cabeça quando nossos olhares se cruzaram. Ele parecia alguém importante. Como é que eu não o tinha reparado antes? E agora o que acontece? Perguntei, sentindo-me completamente perdida. O que tudo isso significa para nós? Robert sorriu para mim com o mesmo amor que eu vira em seus olhos desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Significa que podemos começar nossa vida juntos, sem segredos. Significa que posso te dar tudo o que você merece. Significa que você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro, com segurança, com nada. Então ele apertou minhas mãos com mais força. Mas mais importante do que tudo isso, significa que encontrei alguém que realmente me ama. E isso vale mais do que todos os milhões do mundo. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Eu não conseguia controlá-las. Tudo era demais, a emoção, o choque, a revelação, tudo misturado num turbilhão do qual eu não conseguia me livrar. Susan me abraçou forte. Amiga, eu sempre te disse que esse homem era especial. Eu sempre soube disso. Outros convidados começaram a se aproximar, oferecendo palavras de apoio e parabéns. Mas eu ainda estava em estado de choque, tentando assimilar essa nova realidade. Há algo mais que você precisa saber, disse Robert em voz baixa. O dinheiro que seu filho Jason lhe emprestou com juros, os $5.000, eu já paguei sem que você soubesse. Depositei o valor total na conta dele há 3 meses. O quê? Minha voz saiu como um guincho. Eu não queria que você ficasse com essa dívida, disse ele. Então pedi ao Charles para fazer isso anonimamente. Eu queria ver se o Jason mencionaria isso para você, se ele devolveria o dinheiro ou diria que a dívida estava quitada. Ele nunca te disse nada, não é? Balancei a cabeça lentamente, sentindo uma nova onda de traição me atingir. Ele nunca me disse nada. Aliás, há 2 semanas, ele me ligou perguntando quando eu ia pagar. Robert suspirou tristemente. Eu imaginei. Por isso eu precisava que você visse o verdadeiro caráter dele antes de nos casarmos. Eu precisava que você soubesse exatamente com quem estava lidando. Então tudo fez sentido. O teste, tudo tinha sido um teste. Não para mim, mas para revelar a verdadeira natureza das pessoas ao meu redor. E todos falharam de forma espetacular. Meu filho, sussurrei, sentindo meu coração se partir novamente. Meu próprio filho estava me enganando. Sinto muito, meu amor, disse Robert, me abraçando. Eu sei que dói. Eu sei que é devastador. Mas era melhor você saber agora do que continuar vivendo na ignorância. Ele tinha razão. Claro que ele tinha razão, mas isso não diminuiu a dor. Meu único filho, o bebê que carreguei no ventre por 9 meses, o menino que criei com tanto amor e sacrifício, estava me roubando, mentindo para mim, me usando, e hoje, no meu casamento, ele mostrou sua verdadeira face. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo-me completamente exausta. Robert olhou-me nos olhos com determinação. Agora vamos prosseguir com o nosso casamento. Agora vamos casar, rodeados pelas pessoas que realmente nos amam e nos apoiam. E depois começaremos a nossa nova vida juntos. O ministro, que permanecera em silêncio durante toda a cena, aproximou-se com uma expressão de genuína compaixão. Era um homem mais velho, por volta dos 70 anos, que celebrara casamentos durante décadas. Mas mesmo para ele, aquilo fora extraordinário. Desejam prosseguir com a cerimônia? Perguntou ele gentilmente. Olhei para Robert. Olhei para o salão cheio de pessoas que testemunharam minha humilhação e minha defesa. Olhei para Susan, que sorriu para mim em meio às lágrimas.
E soube a resposta. Sim, eu disse, com voz firme. Sim, queremos continuar. Os minutos seguintes foram um turbilhão de emoções. O ministro retomou a cerimônia de onde tínhamos parado. Desta vez, não houve interrupções, nem risos cruéis, nem comentários ofensivos. Havia apenas amor, apoio e uma energia completamente diferente no ar. Quando Robert colocou o anel no meu dedo, senti como se estivesse começando uma vida completamente nova. E quando me declararam sua esposa, o salão irrompeu em aplausos genuínos e sinceros. Dei um beijo no meu marido. E naquele instante, a dor das últimas horas desapareceu ainda, que por um breve momento. Eu estava feliz. Estava casada com o amor da minha vida. E nada mais importava naquele instante. A recepção foi linda. Sem a presença tóxica de Jason, Tiffany e sua família, a atmosfera se transformou completamente. As pessoas dançaram, riram e celebraram com alegria genuína. Meus amigos vieram me parabenizar e dizer o quanto eu havia sido corajosa. Alguns admitiram que sempre acharam que Jason me tratava mal, mas nunca tiveram coragem de me dizer. Durante o jantar, Robert se levantou e pediu a atenção de todos. O salão ficou em silêncio. Quero agradecer a todos que estiveram aqui hoje. Começou ele, com a voz embargada por uma autoridade natural. Vocês presenciaram algo muito difícil, mas também muito importante. Viram uma mulher incrível defender sua dignidade e seu direito de ser feliz. E quero que saibam que me sinto honrado por ser seu marido. O salão foi tomado por aplausos. Robert prosseguiu. Também quero esclarecer algo. Alguns de vocês ouviram minha confissão há algum tempo, e sei que muitos têm perguntas. Então deixe-me ser completamente transparente. Sou fundador e proprietário da Pacific Construction, uma das maiores empresas de desenvolvimento imobiliário da América Latina e dos EUA. Houve um suspiro coletivo. A Pacific Construction era lendária. Eles construíram alguns dos edifícios mais icônicos da região: hotéis de luxo, shoppings, complexos residenciais. Eu mesmo limpei alguns desses prédios quando trabalhava em serviços de limpeza. O motivo de eu nunca ter mencionado isso, continuou Robert, é que depois de perder minha primeira esposa, percebi que o dinheiro atraía as pessoas erradas. Eu queria encontrar o amor verdadeiro, não interesse, e o encontrei em Bárbara. Essa mulher me amou quando pensava que eu era apenas um trabalhador aposentado. Ela me deu seu coração sem esperar nada em troca. E isso, meus amigos, não tem preço. Ele pegou minha mão e me ajudou a ficar de pé ao seu lado. Então agora, eu quero prometer a ela, na frente de todos vocês, que dedicarei o resto da minha vida a fazê-la feliz, dando a ela tudo o que ela merece e protegendo-a de qualquer um que tente lhe fazer mal. A ovação foi ensurdecedora. Susan chorava abertamente. Outros amigos se abraçavam, emocionados, como se todos compartilhassem minha felicidade, de uma forma profunda e genuína. Mas mesmo em meio a toda aquela alegria, minha mente continuava voltando a uma imagem. O rosto de Jason, quando ele saiu do salão. A raiva, o desprezo, a certeza absoluta de que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. E eu fiquei pensando o que ele estaria pensando agora. Ele teria ouvido os rumores sobre quem Robert realmente era? Ele já saberia que havia insultado e humilhado um bilionário? Como se Robert pudesse ler meus pensamentos, ele se inclinou em minha direção durante a dança e sussurrou. Eu sei que você está pensando nele. É normal. Ele é seu filho. Não consigo evitar. Admiti. Apesar de tudo o que ele fez, ele ainda é meu filho. E isso dói. Dói muito. Eu sei, querida, disse ele suavemente. E não espero que isso mude da noite para o dia. Mas quero que você saiba de uma coisa. O fato de ele ser seu filho não lhe dá o direito de maltratá-la. O amor familiar não deve incluir abuso, manipulação ou humilhação. Ele tinha razão. Eu sabia disso no meu coração. Mas o coração de uma mãe é complexo. Você pode saber que seu filho a magoou profundamente e ainda assim amá-lo. Você pode reconhecer sua toxicidade e ainda assim sentir sua falta. É uma contradição dolorosa, que só as mães compreendem completamente. A festa continuou noite adentro. Dançamos, comemos bolo, brindamos com champanhe que provavelmente custou mais do que eu ganhava em um mês, quando trabalhava como faxineira. Tudo era surreal. Naquela manhã,
Acordei como Bárbara, a mulher de 61 anos que trabalhou duro a vida toda para sobreviver. Agora eu ia dormir como Bárbara, a esposa de um bilionário. Quando finalmente nos recolhemos à suíte nupcial que Robert havia reservado, no hotel mais luxuoso da cidade, senti-me sobrecarregada por tudo. O quarto era maior do que meu apartamento inteiro. Janelas do chão ao teto ofereciam vista para a cidade iluminada. Uma cama enorme com lençóis que provavelmente custavam milhares. Um banheiro de mármore com uma banheira que parecia uma pequena piscina. Você está bem? Perguntou Robert, tirando o casaco. Sentei-me na beira da cama, ainda vestindo meu vestido cor de champanhe. Sinceramente, não sei. Sinto como se estivesse num sonho, ou talvez num pesadelo, ou ambos ao mesmo tempo. Robert sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. Eu sei que é muita coisa para assimilar. Tudo mudou em questão de horas, mas quero que você saiba algo muito importante, Bárbara. Nada entre nós mudou. Eu ainda sou o mesmo homem que você conheceu há 6 meses, o mesmo homem que se apaixonou pelo seu riso, pela sua gentileza, pela sua força. Dinheiro é só dinheiro. Não define quem eu sou. Mas isso muda tudo. Sussurrei. Muda absolutamente tudo. Não precisa ser assim, insistiu ele. Podemos continuar vivendo de forma simples, se é isso que você quer. Ou podemos desfrutar de algum conforto. Você decide. Esta é a nossa vida agora, nossa decisão. Olhei nos olhos dele e vi a mesma ternura que sempre vira, a mesma gentileza, o mesmo amor. E percebi que ele tinha razão. O dinheiro não o havia mudado. Ele continuava sendo Robert. Meu Robert, quero te perguntar uma coisa, disse eu após um momento de silêncio. Por que eu? De todas as mulheres que você poderia ter escolhido, por que escolheu uma viúva de 61 anos com um filho problemático e uma vida complicada? Robert sorriu, e aquele sorriso derreteu meu coração. Você se lembra do dia em que nos conhecemos? Assenti com a cabeça. Tinha sido no supermercado local. Eu estava comprando legumes, tentando encontrar os mais baratos. Ele estava no mesmo corredor, e nossos carrinhos se chocaram acidentalmente. Você se desculpou umas 5 vezes. Ele lembrou com uma risada discreta. E então, quando você viu que um tomate tinha caído do meu carrinho e rolado para debaixo de uma prateleira, você se ajoelhou para pegá-lo. Você se ajoelhou com esse seu joelho ruim que sempre te incomoda para pegar o meu tomate. E quando você o devolveu e eu te agradeci, você me sorriu com tanto carinho, com uma gentileza tão genuína, que eu soube naquele instante que você era especial. Eu não me lembrava do detalhe sobre o tomate. Tinha sido um gesto tão pequeno, tão insignificante. Depois disso, continuou ele. Começamos a nos encontrar regularmente na loja, sempre nas manhãs de quinta-feira. E cada vez que eu te via, aprendia algo novo sobre você. Sua paciência com os atendentes, sua generosidade com as crianças que vendiam doces do lado de fora, o jeito como você cumprimentava a todos com respeito, não importava quem fossem. Eu vi sua alma, Bárbara, e me apaixonei por ela. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto novamente. Parecia que eu não tinha parado de chorar o dia todo. Então sim, disse Robert, enxugando minhas lágrimas com os polegares. De todas as mulheres que eu poderia ter escolhido, escolhi você porque você é real, porque você é boa, porque você me faz sentir vivo de novo. Nos beijamos. E naquele beijo, havia uma promessa, a promessa de um futuro juntos. Não importando os desafios que viessem, mas mesmo naquele momento perfeito, naquele quarto luxuoso com meu novo marido ao meu lado, uma parte de mim não conseguia parar de pensar em Jason, como ele reagiria ao descobrir toda a verdade, se algum dia conseguiríamos reconstruir nosso relacionamento. E se eu realmente queria tentar depois de tudo que ele tinha feito? Acordei na manhã seguinte naquela cama enorme, enrolada em lençóis que pareciam nuvens. Por um instante, pensei que tudo tivesse sido um sonho, o casamento, a humilhação, a revelação de Robert. Mas então virei a cabeça e o vi ali, dormindo tranquilamente ao meu lado, e soube que tudo era real. Tudo tinha acontecido. Minha vida mudou para sempre em 24 horas. Levantei-me com cuidado para não o acordar e caminhei em direção às janelas gigantes. A cidade estendia-se abaixo de nós, banhada pela luz dourada da aurora. Daquela altura, tudo parecia tão pequeno,
tão insignificante. E eu me perguntava se era assim que Robert via o mundo, de sua posição de poder e riqueza. Bom dia, meu amor. Ouvi atrás de mim. Virei-me e o vi sentado na cama, com o cabelo despenteado e um sorriso suave no rosto. Bom dia, respondi, sentindo uma mistura de felicidade e ansiedade. Não consegui mais dormir. Compreensível, disse ele. Ontem foi um dia intenso. Ele se levantou e me abraçou por trás. No que você está pensando? Tudo, admiti. Sobre Jason. Sobre o que aconteceu. Sobre o que vem a seguir. Robert beijou suavemente o topo da minha cabeça. Tenho algo para te mostrar. Algo que acho que vai te ajudar a entender melhor quem eu sou e o que significa nossa nova vida juntos. Meia hora depois, estávamos em um helicóptero particular. Um helicóptero. Jamais na minha vida imaginei que um dia estaria voando em um deles. Robert manuseava os controles com a facilidade de alguém que já o fizera 1000 vezes. Aprendi a pilotar há 20 anos, explicou ele ao ver minha expressão de surpresa. É útil para os negócios. E além disso, me dá liberdade. Sobrevoamos a cidade. E Robert começou a apontar diferentes edifícios. Aquele hotel ali, o Grand Plaza, é meu. Eu o construí há 15 anos. Tem 400 quartos e é um dos mais bem-sucedidos da região. Ele apontou para o outro lado. Aquele shopping, o Sunwalk Promenade, também é meu. E aqueles 3 prédios de apartamentos ali. E aquele complexo industrial perto do porto. A cada prédio que ele mencionava, minha incredulidade aumentava. Ele não era apenas rico. Ele era dono de partes significativas da cidade onde eu havia morado a vida toda. Eu havia limpado o chão de alguns desses prédios, sem nunca saber quem era o verdadeiro dono. Está vendo aquele hospital? Perguntou ele, apontando para um prédio moderno com uma cruz vermelha no telhado. Eu o doei há 5 anos. Minha esposa, Letícia, morreu de câncer. E o sistema público de saúde não tinha os recursos necessários. Então construí um hospital completo, dedicado ao tratamento oncológico gratuito para pessoas de baixa renda. Aquilo me atingiu como um soco. Livre? Completamente gratuito, confirmou ele. Ninguém deveria morrer por não ter condições de pagar pelo tratamento. Letícia teve acesso aos melhores médicos do mundo e mesmo assim não conseguimos salvá-la. Mas pelo menos posso ajudar outras pessoas que nem sequer têm essa oportunidade. Comecei a ver Robert sob uma perspectiva completamente diferente. Ele não era apenas um homem rico. Era um homem que usava sua riqueza para fazer o bem, para ajudar os outros, para construir algo significativo. Também tenho fundações, continuou ele, enquanto pousávamos no terraço de um prédio imponente. Uma para bolsas de estudo, outra para habitação social e outra para empreendedores que precisam de capital inicial, mas não conseguem empréstimos bancários. Saímos do helicóptero e entramos no prédio. Era a sede da Pacific Construction. Os escritórios eram elegantes, mas não ostentosos. Os funcionários trabalhavam em espaços abertos e iluminados. Todos cumprimentavam Robert com genuíno respeito. Não com o medo servil que eu havia visto em outros lugares, onde os chefes eram temidos. Quero te apresentar alguém, disse Robert, me guiando em direção a um amplo escritório no último andar. Lá dentro estava Charles, o advogado que ele havia mencionado no casamento. Era um homem distinto, de cabelos grisalhos e presença imponente. Será Bárbara. Cumprimentou-me ele com uma leve reverência. É uma honra finalmente conhecê-la pessoalmente. Robert falou muito sobre a senhora nos últimos 6 meses. Sérieux? Perguntei surpresa. Claro, disse Charles sorrindo. Ele me dizia constantemente que tinha encontrado alguém especial, alguém genuíno. E depois do que presenciei ontem no casamento, posso confirmar que ele estava certo. Robert fez sinal para que nos sentássemos. Charles, mostre a Bárbara os documentos que preparamos. Charles abriu uma pasta de couro e retirou vários papéis. Sama Bárbara, seu marido preparou alguns documentos importantes. Primeiro, ele adicionou seu nome a todas as suas principais contas bancárias. A senhora tem acesso irrestrito a todos os seus fundos. Fiquei boquiaberta. O quê? Não posso aceitar isso. Nós nos casamos ontem. Você é minha esposa, disse Robert com firmeza. O que é meu et ce. É simples assim. Além disso, continuou Charles,
Ele transferiu a propriedade de 3 imóveis para o seu nome: uma casa de praia, um apartamento na cidade e um rancho nas montanhas. Ele também criou um fundo de investimento em seu nome com um valor inicial de 50 milhões de dólares. Senti tonturas. 50 milhões. Para mim, uma mulher que passou a maior parte da vida preocupada em como pagar o aluguel todos os meses. Robert, isso é demais, protestei. Eu não consigo. Sim, você pode, ele interrompeu gentilmente. E tem mais, disse Charles. Ele também criou fundos fiduciários para seus netos. Mason e Harper terão 10 milhões de dólares disponíveis cada um quando completarem 25 anos, destinados especificamente à sua educação, à abertura de um negócio ou ao que quer que escolham fazer da vida. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Meus netos. Apesar de tudo o que Jason havia feito, Robert ainda pensava no futuro deles. Por quê? Foi tudo o que consegui dizer. Porque eles são inocentes, respondeu Robert. Porque não têm culpa das ações dos pais. E porque são seus filhos. Bárbara, são importantes para você. Então são importantes para mim. Charles continuou explicando mais detalhes: apólices de seguro de vida, investimentos diversificados, imóveis comerciais. Os números eram tão astronômicos que meu cérebro não conseguia processá-los. Além disso, disse Robert depois que Charles terminou, quero que você saiba que tem total liberdade para viver sua vida da maneira que quiser. Se quiser continuar vivendo de forma simples, podemos fazer isso. Se quiser viajar pelo mundo, viajaremos. Se quiser se dedicar a causas beneficentes, eu a apoiarei completamente. Esta é a sua vida agora, Bárbara. Você decide como quer vivê-la. Passamos o resto do dia visitando as instalações da empresa dele. Conheci gerentes, arquitetos, engenheiros, todos falavam de Robert com genuína admiração. Ele não era apenas um chefe, era um líder que se importava com as pessoas. Ele havia criado programas de treinamento, benefícios generosos e oportunidades reais de crescimento. Minha filosofia sempre foi simples, explicou ele enquanto jantávamos em um restaurante exclusivo no último andar do prédio. Se você cuidar das suas pessoas, elas cuidarão do seu negócio. Muitos dos meus funcionários estão comigo há mais de 20 anos. Eu os vi crescer, formar famílias, realizar seus sonhos. E isso me deixa mais feliz do que qualquer quantia em dinheiro. À tarde, quando voltamos para a suíte do hotel, eu me sentia completamente sobrecarregada. Eu tinha visto e aprendido tanta coisa em um único dia. Minha perspectiva sobre tudo havia mudado drasticamente. Como você está lidando com tudo isso? Perguntou Robert, enquanto estávamos sentados na varanda, com uma taça de vinho. Sinceramente, não sei, admiti. Uma parte de mim ainda sente que vou acordar e tudo terá sido um sonho. Outra parte de mim se sente culpada. Culpado? Por quê? Porque enquanto eu lutava para sobreviver limpando pisos em prédios que eram seus, você tinha todo esse poder, toda essa riqueza. Parece, não sei, desproporcional. Robert assentiu pensativamente. Eu entendo esse sentimento. A desigualdade no mundo é brutal e injusta. É por isso que faço o que faço: as fundações, o hospital, os programas habitacionais. Tento usar meu privilégio para criar oportunidades para os outros. Mas você tem razão. Nunca será o suficiente. Eu nunca poderei compensar completamente a injustiça do sistema. E Jason? Perguntei, finalmente expressando a pergunta que me atormentava o dia todo. O que acontece com ele? Robert suspirou. Charles tem acompanhado a situação. Aparentemente, seu filho e Tiffany estão enfrentando sérios problemas financeiros. Eles têm vivido acima de suas possibilidades há anos. Estão com dívidas enormes. E agora, depois do que aconteceu ontem, alguns de seus sócios estão se afastando deles. Como você sabe de tudo isso? Perguntei, surpreso. Porque eu pedi que eles fossem investigados, admitiu Robert. Não para prejudicá-los, mas para entender toda a situação. E o que descobrimos é preocupante. Bárbara, seu filho está à beira da falência. Ele deve dinheiro a muitas pessoas perigosas. Meu estômago revirou. Quão grave é a situação? Muito ruim. Ele deve quase 2 milhões de dólares entre empréstimos bancários, cartões de crédito e investimentos fracassados.
E alguns de seus credores não são exatamente pacientes ou legais. Meu coração afundou. Apesar de tudo que Jason tinha me feito, ele ainda era meu filho. A ideia de que ele estivesse em perigo me aterrorizava. 2 milhões. Repeti, com o pânico aumentando. Como é possível que ele deva tanto? Robert pegou minha mão. De acordo com a investigação de Charles, Jason investiu em vários negócios fraudulentos. Comprou ações de empresas de fachada. Pegou dinheiro emprestado a juros exorbitantes para manter seu estilo de vida luxuoso. E Tiffany não ajudou em nada, ela gasta como se o dinheiro fosse ilimitado. Bolsas de grife, joias, viagens para a Europa, tudo no cartão de crédito, que já está estourado. Levei as mãos ao rosto. Meu Deus! E aqui estou eu, com acesso a milhões, enquanto meu filho se afunda em dívidas. Bárbara, olhe para mim, disse Robert, levantando meu queixo delicadamente para que nossos olhos se encontrassem. Seu filho a humilhou publicamente. Ele a chamou de coisas horríveis. Ele arruinou o dia mais importante da sua vida. E fez isso quando achou que eu não tinha nada a lhe oferecer. Você realmente acredita que ele merece sua compaixão depois disso? Ele é meu filho, sussurrei, com as lágrimas voltando a cair. Eu sei que ele me tratou muito mal. Eu sei que ele foi cruel. Mas ele ainda é meu filho, Robert. Eu não consigo simplesmente desligar esses sentimentos. Robert assentiu com compreensão. Eu sei. E não estou pedindo que você faça isso. Mas você precisa entender uma coisa. Se você der dinheiro a ele agora, se você resgatar Jason dessa situação, ele nunca aprenderá. Ele nunca enfrentará as consequências de seus atos. E mais importante, ele nunca dará valor de verdade ao seu sacrifício. Mas você disse que alguns dos credores dele são perigosos. E se eles o prejudicarem? E se prejudicarem a Tiffany? Ou pior, meus netos? As crianças estão seguras, Robert me assegurou. Contratamos seguranças discretos para vigiá-las. Ninguém vai tocar em Mason ou Harper, eu prometo. Isso me trouxe algum alívio, mas o nó no estômago não desapareceu. E o Jason? Você também está de olho nele? Sim. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Robert recostou-se na cadeira, com uma expressão séria. Há 3 dias, Jason descobriu quem eu realmente sou. Um sócio dele mostrou a ele um artigo da Forbes, onde meu nome aparece na lista dos homens mais ricos da América Latina. Meu coração parou. E o que ele fez? A princípio, ele não acreditou. Pensou que fosse uma coincidência de nomes. Mas depois, procurou fotos e me reconheceu. Desde então, tentou entrar em contato comigo 12 vezes por telefone, mensagens e e-mails. Tudo pelos canais oficiais da minha empresa. E o que você fez? Nada, disse Robert simplesmente. Ignorei todas as tentativas. Mas Charles guardou todas as mensagens. Quer ouvir o que diziam? Eu não tinha certeza se queria saber. Mas mesmo assim assenti com a cabeça. Robert pegou o celular e começou a ler. Primeira mensagem. Sr. Robert Sterling, peço desculpas pelo mal-entendido no casamento. Eu não sabia quem o senhor era. Por favor, permita-me explicar. Ele fez uma pausa e olhou para mim. Repare como ele diz que se arrepende do mal-entendido, não de suas ações. Como se o problema fosse ele não saber que eu era rico. Então ele continuou. Segunda mensagem. Senhor, sou Jason, filho de Bárbara. Preciso falar com o senhor com urgência sobre um assunto comercial. Tenho uma proposta que pode ser mutuamente benéfica. Robert soltou uma risada amarga. Ele nem sequer menciona a mãe. Já parte direto para pedir favores comerciais. Terceira mensagem. Continuou ele. Esta foi enviada ontem à noite. Sr. Sterling, estou passando por uma situação financeira complicada. Como filho de sua esposa, esperava que pudéssemos conversar em família. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que beneficia a todos, especialmente a mamãe. Senti náuseas. Ele está usando meu nome para te manipular? Exatamente. O maxilar de Robert se contraiu. E tem mais. Mensagem número 7. Sr. Robert, eu sei que cometi erros no casamento. Estava bêbado e não estava pensando com clareza. Mas sou o único filho de Bárbara. Os netos que ela adora são meus filhos. O senhor realmente quer destruir esse laço familiar? Posso fazer. Lá feliz se o senhor me ajudar a resolver meus problemas atuais. Isso é chantagem emocional, eu disse, com a raiva substituindo minha preocupação. Com certeza. Robert rolou a tela.
E a mensagem mais recente, enviada esta manhã. Robert, preciso de $500.000 até o final da semana, ou estarei em sérios apuros. Como marido da minha mãe, você tem a obrigação moral de ajudar a família dela. Prometi pagar tudo de volta com juros. Confio na sua compreensão. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando tudo. Meu filho não ligou para pedir desculpas. Ele não tentou reparar nosso relacionamento. Ele não demonstrou um pingo de arrependimento genuíno. Ele só queria dinheiro. Ele estava tentando usar meu casamento para resolver seus problemas financeiros. O que você pretende fazer? Perguntei finalmente. O olhar de Robert suavizou-se. A questão é: o que você quer que eu faça? Você é a mãe dele. Você é minha esposa. Essa decisão afeta você tanto quanto a mim. Levantei-me e caminhei até a beira da varanda, olhando para a cidade que se estendia abaixo de nós. Em algum lugar lá embaixo, meu filho estava desesperado, assustado, provavelmente planejando seu próximo passo. Uma parte de mim, a parte maternal, que nunca desaparece, queria correr até ele e salvá-lo, dar-lhe o dinheiro e fazer tudo sumir. Mas outra parte de mim, a parte que havia sido humilhada diante de 400 pessoas, a parte que havia sido usada e manipulada durante anos, a parte que finalmente encontrara forças para defender sua dignidade, sabia que isso seria um erro. Não dê o dinheiro a ele, eu disse, com a voz mais firme do que esperava. Ainda não. Não assim. Robert se aproximou por trás de mim e me abraçou pelos ombros. Tem certeza? Não. Admiti, mas sei que é a coisa certa a fazer. Se lhe dermos o dinheiro agora, sem consequências reais para os seus atos, só estaremos a alimentar o seu comportamento. Ele precisa de chegar ao fundo do poço. Precisa de entender que não pode tratar as pessoas assim e sair impune. É uma decisão corajosa, disse Robert, beijando minha cabeça. É uma decisão dolorosa, corrigi suavemente, mas necessária. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Robert e eu fomos em lua de mel para uma ilha particular no Caribe que, é claro, era de propriedade dele. Era um paraíso. Areia branca, água cristalina, privacidade absoluta. Tentei relaxar e aproveitar o tempo com meu novo marido, mas minha mente continuava voltando para Jason. Charles nos manteve informados. Os credores de Jason estavam pressionando-o. Eles retomaram seu carro de luxo. Congelaram suas contas bancárias. A casa onde ele morava com Tiffany e as crianças foi a leilão. E a Tiffany? Perguntei durante uma das atualizações por videochamada. Ela deixou Jason há 2 dias. Informou-nos Charles em seu tom profissional habitual. Ela foi morar com os pais e levou as crianças. Deu entrada no pedido de divórcio ontem de manhã. Uma pontada de dor me atravessou por Jason, apesar de tudo. Ser abandonado pela esposa, perder os filhos, enfrentar a ruína financeira. Tudo ao mesmo tempo foi devastador. E como ele está? Perguntei. Não está bem, admitiu Charles. Nossos contatos dizem que ele tem bebido muito. Não está se alimentando direito. Tentou entrar em contato com vários de seus antigos amigos e parceiros. Mas todos lhe viraram as costas agora, que sabem que ele está falido. Que conveniente! Murmurei amargamente. Há algo mais, disse Charles. Jason tentou vender sua história para a mídia. Ele ligou para vários jornais e programas de TV, oferecendo uma exclusiva sobre como sua mãe se casou com um bilionário e o abandonou em um momento de necessidade. O quê? Gritei, tomada pela raiva. Não se preocupe, disse Robert, apertando minha mão. Nossa equipe de relações públicas já cuidou disso. Nenhum veículo de imprensa respeitável vai querer publicar essa história, principalmente depois de termos mostrado a eles os vídeos do casamento em que ele te humilha publicamente. Existem vídeos? Perguntei, estupefato. Claro, disse Robert. Vários convidados gravaram todo o incidente, e com sua permissão, usamos as gravações estrategicamente para proteger sua reputação. Se Jason tentar pintá-lo como vilão, temos provas claras de quem realmente agiu mal. Sentei-me em silêncio, absorvendo tudo. Meu filho tinha caído tão baixo que estava tentando me trair. Ele estava tentando usar minha felicidade e minha nova vida como uma forma de ganhar dinheiro e se fazer de vítima. Acho, disse lentamente, que preciso vê-lo. Robert olhou para mim com preocupação. Tem certeza de que é uma boa ideia? Não, admiti. Mas preciso fazer isso.
Preciso olhar nos olhos dele e dizer exatamente como me sinto. Preciso desse desfecho. 3 dias depois, eu estava em frente a um prédio de apartamentos dilapidado, em um dos bairros mais pobres da cidade. Era uma área que eu conhecia bem. Morei em lugares parecidos por anos, quando Jason era pequeno. O ar cheirava a mofo e lixo. As paredes estavam cobertas de grafite. E os degraus rangiam perigosamente sob meus pés enquanto eu subia para o 3º andar. Robert insistiu em vir, mas eu pedi que ele esperasse no carro com os seguranças que aparentemente agora faziam parte permanente da minha vida. Isso era algo que eu precisava fazer sozinho. Bati na porta do apartamento número 32. Passos arrastados vieram de dentro, e então a porta se abriu lentamente. O que eu vi partiu meu coração apesar de tudo. Jason estava com uma aparência terrível. Tinha barba por fazer de vários dias e olheiras profundas. Suas roupas estavam amassadas e manchadas. O apartamento atrás dele era minúsculo e bagunçado, com garrafas de bebida alcoólica vazias espalhadas por toda parte. Este não era o homem arrogante e bem vestido que me humilhou no meu casamento. Era um homem destruído. Mãe. Sua voz saiu como um sussurro. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Mãe, você veio. Eu vim. Eu disse, mantendo distância na porta. Eu não ia entrar. Não ia facilitar as coisas para ele. Por favor, entre, disse ele. Eu sei que o lugar é horrível, mas... Não vou entrar, Jason, interrompi. Vim te dizer algumas coisas, e depois vou embora. Seu rosto se contorceu. Mãe, por favor, preciso falar com você. Preciso explicar. Tem sido um pesadelo. Tiffany me deixou, levou as crianças. Perdi tudo. E... O que você esperava? Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Mas havia tanta dor acumulada que eu não consegui me conter. Você esperava que depois de me humilhar publicamente chamando meu marido de lixo, tentando arruinar o dia mais importante da minha vida, tudo continuaria igual? Eu estava bêbado. Tentou se desculpar. Não sabia o que estava dizendo. Se eu soubesse quem Robert realmente era... É isso, não é? Interrompi, com a raiva crescendo em meu peito. Essa é a verdade. Se você soubesse que Robert era bilionário, teria me tratado de forma diferente. Se soubesse que ele tinha dinheiro, o teria respeitado. Mas, como você achava que ele era pobre? Como você achava que ele não valia nada? Você se sentiu no direito de nos tratar como lixo. Não, mãe. Não é assim, gaguejou ele. Mas nós dois sabíamos que era exatamente assim. Sim, é verdade, Jason. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você realmente é. Você não me amou. Você não respeitou a minha felicidade. Você só se importava com dinheiro. Você só se importava com o impacto do meu casamento em você. Por favor, ele soluçou. Por favor, mãe, me desculpe. Me desculpe muito. Eu cometi um erro terrível. Eu estava com ciúmes. Eu estava com medo de te perder e reagi da pior maneira possível. Ciúmes? Repeti, com a incredulidade na garganta. Você me deixou sozinha por 15 anos e estava com ciúmes. Ignorou minhas ligações, meus pedidos para passarmos um tempo juntos. Me tratou como um banco pessoal e estava com ciúmes. Você tem razão, ele disse com a voz embargada. Eu sou um urso. Quer dizer, uma fera. Você tem toda a razão. Eu fui um filho horrível, o pior filho que alguém poderia ter. Mas estou pagando por isso agora. Estou perdendo tudo. Eu já perdi tudo. E a única coisa que me resta é você. Mãe, você é a única coisa que me resta neste mundo. Você também me perdeu, eu disse. E as palavras saíram com uma dor que me dilacerou o peito. Você me perdeu no dia em que decidiu que seu orgulho e materialismo eram mais importantes do que sua mãe. Não, gemeu ele, caindo de joelhos. Não diga isso. Por favor, não diga isso. Eu daria qualquer coisa para consertar isso. Qualquer coisa. Alguma coisa? Perguntei, cruzando os braços. Então por quê? Todas as suas mensagens para Robert eram pedindo dinheiro. Porque nenhuma dessas mensagens era um pedido de desculpa sincero para mim. Por que você tentou vender nossa história para a mídia? Seu rosto empalideceu. Como você sabe disso? Eu sei de tudo, Jason. Sei das suas dívidas. Sei dos agiotas. Sei que a Tiffany te deixou.
Sei que você tentou usar meu casamento para se livrar dos seus problemas. Eu sei de tudo. Ele permaneceu em silêncio, ainda de joelhos no chão sujo daquele apartamento miserável. Estou desesperado, sussurrou ele. Mãe, preciso de 500 mil até sexta-feira ou pessoas muito más vão me machucar. Pessoas que não estão para brincadeira. Já me ameaçaram 2 vezes. E você veio até mim, eu disse, mantendo a voz calma, embora não me sentisse nada calma. Não porque me ama, não porque valoriza nosso relacionamento, mas porque precisa de dinheiro. Não, não é só pelo dinheiro, implorou ele. Sinto sua falta, mãe. Sinto falta de ter você na minha vida. Sente falta de quê, Jason? Perguntei. Sente falta de ter alguém que você pode manipular? De ter um banco pessoal que nunca dizia não? De ter alguém que limpava a sua bagunça sem reclamar? Sinto falta da minha mãe, ele sussurrou. E havia algo em sua voz, algo genuíno que quase me fez hesitar. Sinto falta de como você cuidava de mim quando eu era criança, de como você sempre estava presente, de como você me fazia sentir segura e amada. Aquele garoto não existe mais, eu disse, com lágrimas nos olhos. Ele se tornou um homem que valoriza mais o dinheiro do que as pessoas. Um homem que se casou com uma mulher tóxica e permitiu que ela envenenasse nosso relacionamento. Um homem que me usou por anos e depois me humilhou quando finalmente encontrei a felicidade. Eu posso mudar, implorou ele. Me dê uma chance. Só mais uma chance e prometo que serei diferente. Quantas chances eu já te dei, Jason? Perguntei. Quantas vezes te emprestei dinheiro que você nunca me devolveu? Quantas vezes te perdoei por cancelar nossos planos? Quantas vezes engoli minha dor quando você me tratou como se eu fosse invisível? E o que você fez com todas essas chances? Ele não tinha resposta. Ficou ali parado, chorando como uma criança. Vou te contar uma coisa, eu disse, com a voz trêmula, mas firme. Robert queria te ajudar. Quando ele soube dos seus problemas financeiros, o primeiro instinto dele foi pagar tudo. 500 mil não são nada para ele. Ele poderia emitir esse cheque agora mesmo, e nem perceberia que caiu na conta bancária. Os olhos de Jason brilharam de esperança. Sério? Ele faria isso? Ele faria isso, confirmei. Mas eu disse que não. A esperança em seu rosto se desfez em choque. O quê? Por quê? Porque se eu te resgatar agora, você nunca vai aprender. Você nunca vai entender o verdadeiro valor das coisas. Você nunca vai valorizar as pessoas mais do que o dinheiro. Você vai continuar sendo o mesmo homem superficial e materialista, que me tratou como lixo. Mas mãe, eles vão me machucar, implorou ele. Esses homens não estão brincando. Eles me ameaçaram de morte. Eu sei, eu disse, e meu coração se partiu ao pronunciar as próximas palavras. E isso me aterroriza porque, apesar de tudo que você me fez, você ainda é meu filho. Eu não quero que nada de ruim aconteça com você, mas também não posso continuar sendo sua eterna salvadora. Não posso continuar consertando sua vida, enquanto você nunca enfrenta as consequências de seus atos. Então, o que eu devo fazer? Gritou ele, com o desespero à flor da pele. Só esperar que me matem? Você vai fazer o que qualquer adulto responsável faria. Respondi. Você vai à polícia. Vai denunciar os agiotas. Vai pedir proteção. E vai começar a reconstruir sua vida do zero da maneira certa desta vez. A polícia não pode fazer nada contra essas pessoas, disse ele, tremendo. Elas são muito poderosas, muito influentes. Então vou te dar algo melhor do que dinheiro, eu disse, tirando um cartão de visitas da minha bolsa. Era do Charles. Este é o advogado do Robert. Ele é um dos melhores do país. Ligue para ele. Ele vai cuidar da sua situação jurídica, te proteger dos credores e te ajudar a entrar com um pedido de falência de forma organizada. Jason pegou o cartão com as mãos trêmulas. E depois, ele sussurrou, depois que eu estiver em segurança, você voltará para a minha vida. Isso depende de você, eu disse. Depende de você realmente mudar, de aprender com isso, de se tornar o homem que eu sei que você pode ser, o homem que eu o criei para ser. E meus filhos? Perguntou ele, com a voz embargada. Posso ao menos vê-los? Eles podem encontrar a avó de novo? Isso me atingiu em cheio. Mason e Harper. Senti muita falta deles todos os dias desde o casamento. Vou falar com a Tiffany, eu disse. Mas ela não me deve nada. Se ela decidir que não quer que eu veja as crianças por enquanto,
Terei que respeitar essa decisão. Ela te odeia, disse Jason amargamente. Ela diz que a culpa é toda sua, que se você não tivesse se casado com aquele velho, nada disso teria acontecido. Claro que ela diz isso. Respondi sem surpresa, porque assumir a responsabilidade significaria admitir que seu estilo de vida insustentável contribuiu para essa situação. Virei-me para sair. Mas Jason me chamou uma última vez. Mãe, espera. Só me diz uma coisa. Você vai conseguir me perdoar algum dia? Parei no corredor e olhei por cima do ombro para ele. Não sei, Jason. Honestamente, não sei. Mas posso te dizer uma coisa. Quero poder acreditar. Quero acreditar que meu filho ainda está aí dentro. Por baixo de todo esse orgulho e materialismo. Então prove para mim. Prove para mim que você vale a pena. 6 meses depois, eu estava sentada no terraço da nossa nova casa. Uma linda casa com vista para o mar, que Robert havia projetado especificamente ao meu gosto. A brisa do mar acariciava meu rosto, enquanto eu tomava meu café da manhã e observava as ondas quebrando em nossa praia particular. Era uma vida que eu jamais havia imaginado para mim. E, no entanto, lá estava eu, vivendo aquilo. Meu telefone tocou. Era Susan. Bárbara. Ligue a televisão. Canal 7 rápido. Com o coração acelerado. Liguei a TV. O que eu vi me deixou sem fôlego. Era Jason. Mas não o homem destruído que eu vira 6 meses antes. Ele estava de pé, vestindo um terno simples, porém digno, diante de um grupo de jovens, no que parecia ser um centro comunitário. Há 1 ano, disse Jason para a câmera. Perdi tudo. Perdi minha casa, meu casamento, meu dinheiro. Mas o pior de tudo foi perder minha dignidade. E quase perdi minha mãe. Hoje, estou aqui para contar a esses jovens a minha história. Não para que tenham pena de mim, mas para que aprendam com os meus erros. O repórter perguntou sobre a queda e a recuperação dele. Jason falou abertamente sobre suas dívidas, sobre viver além de suas possibilidades, sobre valorizar bens materiais mais do que as pessoas que amava. Minha mãe, disse ele, com a voz embargada, me deu a lição mais difícil, mas também a mais importante da minha vida. Ela me deixou cair. Ela me deixou encarar as consequências dos meus atos. E no começo eu a odiei por isso. Mas agora eu entendo que foi o maior ato de amor que ela poderia ter me dado. Robert se aproximou por trás de mim e colocou a mão no meu ombro. Você está bem, querida? Não sei. Sussurrei, sem conseguir desviar o olhar da tela. A reportagem mostrou como Jason declarou falência com a ajuda de Charles. Como ele conseguiu um emprego em uma construtora começando do zero como assistente. Mostraram seu apartamento pequeno, mas limpo. Mostraram-no dando palestras em escolas e centros comunitários sobre educação financeira e sobre as consequências do materialismo. E qual é o seu relacionamento com a sua mãe? Perguntou o repórter. Jason baixou o olhar. Estamos trabalhando nisso lentamente. Ela me deu o número dela há 3 meses e conversamos uma vez por semana. São conversas difíceis. Há muita dor para curar. Mas pela primeira vez em anos, sinto que estamos sendo honestos um com o outro. Era verdade. Depois que ligou para Charles naquele dia em seu apartamento, as coisas começaram a mudar gradualmente. Charles lidou com a situação legal de forma brilhante, chegando a acordos com os credores e protegendo Jason da violência. A falência tinha sido humilhante para ele, mas necessária. 2 meses após nosso encontro, Jason me enviou uma carta. Não uma mensagem de texto, não um e-mail, uma carta manuscrita de 10 páginas. Nela, ele detalhava seu arrependimento, sua arrogância, seu materialismo, como havia permitido que Tiffany envenenasse nosso relacionamento. Mas o mais importante, ele pediu desculpas. Ele não pediu nada. Não mencionou dinheiro. Ele simplesmente pediu desculpas profunda e sinceramente. Aquela carta me fez chorar por horas. Robert me abraçou enquanto eu processava as emoções confusas. 1 semana depois, dei meu número de telefone para Jason. Nossa primeira conversa foi desajeitada, estranha, repleta de longos silêncios, mas continuamos. Toda semana, sem falta, conversávamos por 30 minutos. E os filhos dele? Continuou o repórter na TV. Isso está em andamento, respondeu Jason. Tiffany e eu estamos fazendo terapia de coparentalidade. Foi algo que eu sugeri porque quero que meus filhos tenham pais presentes, mesmo que não estejamos juntos.
Há alguma mensagem que você gostaria de transmitir para pessoas que estejam passando por situações semelhantes? Perguntou o repórter. Jason olhou diretamente para a câmera. Sim. O orgulho vai te destruir se você deixar. O materialismo vai te consumir. E as pessoas que realmente te amam, aquelas que estão dispostas a te deixar cair, para que você aprenda a se levantar, são essas que você deve valorizar mais do que qualquer coisa no mundo. Então ele respirou fundo e seus olhos brilharam. Também quero dizer algo para minha mãe. Se ela estiver assistindo a isso. Meu coração parou. Mãe, disse Jason, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que você provavelmente está assistindo a isso. Quero que saiba que todos os dias me esforço para ser o homem que você merece como filho. Todos os dias tento ser melhor. Não espero que você me perdoe amanhã, ou no ano que vem, ou nunca se não quiser. Mas quero que saiba que agora eu entendo. Entendo tudo. E eu te amo. Sempre te amei. Mesmo quando eu era estúpido e arrogante demais para demonstrar. Lágrimas escorriam incontrolavelmente pelo meu rosto. Robert me abraçou forte. No mês seguinte, recebi outra surpresa. Charles ligou para me informar que Jason havia devolvido o dinheiro, que devia os $5.000 que Robert havia pago por mim. Ele trabalhou horas extras durante 4 meses para juntar o dinheiro, explicou Charles. Naquela noite, enviei uma mensagem de texto para Jason. Pela primeira vez, apenas 3 palavras. Tenho orgulho de você. Sua resposta veio 20 minutos depois. Isso significa mais para mim do que qualquer quantia de dinheiro no mundo. 2 semanas depois, nos encontramos em uma cafeteria neutra. No começo foi um pouco estranho. Havia tanta coisa para dizer e nada para dizer ao mesmo tempo. Mas aos poucos começamos a conversar. Gostaria de conhecer as crianças novamente? Perguntei com cautela. Os olhos de Jason brilharam. Sério? Você faria isso? Eles são meus netos. Eu disse simplesmente. Nunca deixei de amá-los. O reencontro com Mason e Harper foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Robert foi maravilhoso com eles. Ensinou-os a nadar na nossa piscina, contou-lhes histórias e mostrou-lhes que a riqueza não torna ninguém melhor do que ninguém. Um dia, enquanto observávamos as crianças brincando na praia, Jason disse baixinho: Obrigado por não desistir de mim, mãe. Os pais nunca desistem dos filhos, respondi. Mas às vezes precisamos deixá-los cair para que aprendam a voar. Robert e eu criamos uma fundação em homenagem à sua primeira esposa, Letícia. A Fundação Letícia ajudava mulheres idosas que haviam sido abandonadas por suas famílias. Foi uma ideia minha, que nasceu da minha própria experiência. Uma noite, exatamente 1 ano após o nosso casamento, Robert e eu renovamos nossos votos. Desta vez foi uma pequena cerimônia em nossa casa, apenas com as pessoas que realmente importavam. Jason estava lá com Mason e Harper. Quando chegou a hora dos votos, Robert pegou minhas mãos e disse: Há 1 ano, eu te prometi amor eterno, sem que você soubesse quem eu realmente era. Hoje, eu te prometo isso novamente, agora que você sabe de tudo. Após a cerimônia, Jason aproximou-se de Robert. Sr. Sterling, eu nunca lhe pedi desculpas adequadamente. O senhor é um bom homem, e minha mãe tem sorte de tê-lo encontrado. Robert estendeu a mão. O passado é passado, Jason. O que importa é o homem que você é hoje. Naquela noite, deitada nos braços de Robert, refleti sobre tudo o que havia acontecido. 1 ano antes, eu havia sido humilhada no dia mais importante da minha vida. E agora eu havia encontrado não apenas amor e segurança, mas também propósito, dignidade e uma paz que nunca havia conhecido antes. Em que você está pensando? Perguntou Robert. Minha vida mudou para sempre, eu disse. E que eu não mudaria nada do que aconteceu. Por que não? Perguntou ele suavemente. Porque me levou exatamente aonde eu precisava estar, respondi. Me ensinou quem eu realmente era. Me deu forças para me defender. E me trouxe até você. Robert beijou minha testa. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Bárbara. Não, corrigiu gentilmente. Sou uma mulher que aprendeu a ser forte quando não teve outra escolha.